Olha, você deve ter percebido que nas últimas semanas eu não falo mais sobre a agenda do genocida. Eu até falo das articulações, de como ele está sendo descartado, de como ele está irritado, tendo crises e tudo mais, mas sobre investigações, crimes, isso tem que ser falado, viu? A gente não pode esquecer dos crimes que foram cometidos e nem dos novos que a gente está descobrindo. Até que ele seja enjaulado, pelo menos. Tá, mas agora ele foi num evento nazista, que já eu vou mostrar porque é nazista, que chama CPEC, que é um evento conservador. Ele fez uma coisa que aí tem relevância, aí tem realmente relevância. O Bolsonaro articulou com um senador fascista, o Ted Cruz, para que ele peça, esse senador já pediu, para que o governo norte-americano imponha sanções ao Brasil. Olha, impor sanção é uma desgraça. Se uma sanção é imposta, é fácil, é assim para impor sanção. Para tirar a sanção depois, olha, é uma desgraça. São anos de negociação. E o Bolsonaro está fazendo exatamente como aquele autoproclamado presidente da Venezuela, o Guaidó, que depois descobriram que era um baita de um ladrão, roubou milhões e milhões e milhões. Pois bem, ele está indo para os Estados Unidos e articulando para que o Brasil sofra sanções, para que o Brasil se torne um país cada vez mais pobre. Vamos lembrar uma coisa, a Venezuela antes, até 2014, a Venezuela era o país da América Latina que mais cresceu em renda, mais cresceu em erradicar analfabetismo, mais cresceu em quase todos os indicadores sociais. A partir de 2015, quando as sanções foram impostas pelos Estados Unidos, aí, ó, ladeira abaixo. Quando impõe sanção, é ladeira abaixo. Porque as sanções não são impostas só ao país. Assim, nossa, não vou mais comprar do Brasil. Não, a sanção é imposta também a outros países. Vocês também não podem comprar do Brasil. É assim que os Estados Unidos fazem. Já te dou alguns exemplos sobre isso. O embargo a Cuba é um excelente exemplo, já eu falo mais sobre isso. Pois bem, o Bolsonaro foi lá, fez algumas falas lá no evento, que para mim, ó, zero à esquerda, mas ele articulou isso e saiu o documento oficial do senador pedindo a sanção. Tiago, por que sanções ao Brasil? Porque no mês passado, antes do Lula ir para os Estados Unidos, estavam chegando dois navios de guerra do Irã. O Irã é um país que é inimigo hoje dos Estados Unidos. O maior motivo da inimizade Irã-Estados Unidos é que quando começou lá o conflito na Rússia, o Irã se tornou aliado dos russos e dos chineses e se recusou a suprir a demanda de petróleo, de gás, tudo mais, de derivados aí do petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vamos lembrar, como a Europa e os Estados Unidos não poderiam mais comprar da Rússia, queriam comprar do Irã. O Joe Biden chegou até a enviar representantes para a Venezuela para falar com o Maduro. Engraçado, né? Ele não reconhece Maduro como presidente, mas na hora que precisou de petróleo, ele foi lá falar com o Maduro. Não foi com o Guaidó, foi com o Maduro. Tentou de todas as maneiras petróleo por outras vias que não seja a Rússia. Não deu certo. O que fizeram os Estados Unidos? Deram um passamané nos europeus, enquanto a gasolina, tudo na Europa está o dobro do preço que era antes praticamente, nos Estados Unidos não aumentou tanto. Sabe por quê? Que eles continuam comprando da Rússia. Impuseram sanções à Rússia, continuam comprando, viu? Se você aí que está assistindo mora em Nova York, mora em Miami, sei lá onde, nos Estados Unidos, saiba, a gasolina que você põe no seu carro, 70% vem da Rússia. Como? A Rússia vende para a Índia e a Índia vende para os Estados Unidos, hein? Indiretamente, mas é da Rússia. Driblando as sanções, coisa que os europeus não fazem. Tá. Aí, o Lula foi para os Estados Unidos e a Marinha tirou a autorização para os iranianos atracarem no Brasil. O Lula foi para os Estados Unidos, quando ele voltou para o Brasil, passou uma semana, a Marinha concedeu novamente autorização para os navios iranianos atracarem no Brasil. Eles atracam porque quando o navio faz uma viagem muito longa, é comum atracar em portos no meio do caminho. Esses navios estão a caminho é o que se diz, estão a caminho do Canal do Panamá. Não se sabe o que vão fazer lá. Pesquisei. Tem especulações do que eles podem estar fazendo lá, mas ó, são tantas especulações, e a maioria das especulações vem do governo norte-americano, que eu vou falar em credibilidade sobre eles falarem contra os rivais deles aí na geopolítica, é zero. Zero. O que o governo norte-americano já mentiu nos últimos anos, nas últimas décadas aí na história, é um negócio assim, então, zero. Aí, o pior é quando são várias especulações diferentes, é que não dá mesmo para saber o que é. Mas atracaram no Brasil. E vão ficar no Brasil um tempinho e depois devem subir para a América Central e não sabemos se vão ficar no Canal do Panamá, se eles vão passar pelo Canal do Panamá para ir para entrar no Oceano Pacífico, não se sabe. Tá.
Para o Bolsonaro, isso é motivo para que o Brasil sofra sanções dos Estados Unidos. A parte mais engraçada disso tudo, eu vou te mostrar aqui uma notícia, é o seguinte, é que durante o governo Bolsonaro, navios iranianos ficaram atracados no Brasil. Eu vou te mostrar aqui a notícia. Navios do Irã, 2019. Deixa eu ver se dá para ver a data aqui. Ah, não dá. Deixa eu ver se aqui tem algum lugar. A data aqui, vamos lá. Ó. 19 de julho de 2019. Dá para ver aqui, ó. 2019. Para ninguém falar, ah, Thiago, você está mentindo. Não, ó. Lê aqui, vai. Navios do Irã, sob sanções dos Estados Unidos, estão parados em portos do Brasil. Não eram para eles... A mesma coisa. Os Estados Unidos não deixam que eles atraquem em lugar nenhum do mundo. O governo Bolsonaro deixou. Aí o governo Bolsonaro deixou, sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos impuseram sanções aos navios. É assim funciona a sanção dos Estados Unidos. A sanção ao navio é assim, se alguém abasteceu o navio, esse país ou essa empresa que abasteceu o navio vai sofrer sanção. E aí a Petrobras, o navio não estava com combustível para sair do Brasil. E a Petrobras ficou com medo de abastecer o navio. Já estava abastecendo quando foi a sanção, aí pararam. Ficou com medo de abastecer o navio e a Petrobras sofrer sanção ou multa nos Estados Unidos. É assim que funciona a sanção dele, as sanções, os embargos norte-americanos. Muita gente fala, como é que a Venezuela pode ser tão pobre só por conta do embargo americano? Por que Cuba não tem tecnologia? Você não tem um iPhone em Cuba? Você não tem uma loja da Apple em Cuba? Só porque tem a sanção, o embargo norte-americano? O embargo não é só a Cuba. Eu vou te explicar o embargo a Cuba, por exemplo. Muita gente não entende. Muita gente não entende. Porque lá só tem carro velho. Olha só. Toda e qualquer empresa que fizer negócios ou enviar dinheiro, ou receber dinheiro de Cuba, está proibida de fazer negócio com os Estados Unidos. Eu te pergunto, se você tem uma empresa multinacional, você prefere não fazer negócios com os Estados Unidos nunca mais, só para fazer negócio com uma ilha que tem 11 milhões de habitantes? Ou você prefere se abrir para todo o mercado mundial e simplesmente não fazer negócio com essa ilha? Qual que é a sua... Qual você acha que é a decisão mais lógica que, obviamente, todas as empresas fazem? Dane-se Cuba, vou continuar aberto para o mercado norte-americano. E aí Cuba não pode importar nada que tenha mais de 5% de tecnologia norte-americana. Só que veja bem, não é só alguma coisa que tenha peças norte-americanas. Por exemplo, imagina esse celular que sim, Samsung produzido na Coreia. Tá. Imagina que você pensa, é tudo produzido na Coreia, então pode ir em Cuba? Não. Porque parte da tecnologia, se é descoberta nos Estados Unidos ou patenteada por uma empresa americana, já conta. Então esse celular não pode chegar legalmente em Cuba. E se a Samsung tentar levar esse celular para Cuba, a Samsung é banida dos Estados Unidos. Aí fala, será que a Samsung vai querer abrir uma loja da Samsung lá em Cuba? De jeito nenhum. É assim que funciona o embargo. Eles aproveitam que são o país mais influente do mundo economicamente para proibir não apenas nós vamos parar de fazer negócio com esse país. Não! Ninguém mais pode. Eu não gosto deles, então ninguém pode fazer negócios com ele. A Venezuela é a mesma coisa. O embargo à Venezuela não é tão grande quanto o embargo a Cuba. Mas você vê que uma coisa, o país que era mais próspero até 2014, de 2015 para cá virou o país mais pobre, por conta do embargo. Aí você vê, o Bolsonaro quer que aconteça o mesmo no Brasil por causa dos 2 navios atracados, sendo que ele fez o mesmo. Ele fez exatamente o mesmo. Altas autoridades do governo Joe Biden já falaram que não, o Brasil não deveria deixar esses navios atracarem, ele é um risco à nossa segurança nacional. Agora o Brasil não pode mais ter soberania de deixar atracar no Brasil o navio de quem quer. Olha, não podemos mais deixar porque os Estados Unidos não querem, hein? Não querem. Então aí o Bolsonaro começou a articular aí essas sanções. Eu vou falar, não foi especificada quais sanções, mas foi pedido pelo Senado as sanções. Aí tem uma coisa, pode chegar o líder lá do Senado, mandar pautar e eles votarem. E aí votação você nunca sabe, podem votar uma moção é só simplesmente um documento dizendo, nós condenamos isso, ou podem votar uma sanção, por pedido do Bolsonaro, que se não houvesse não teria nada disso. Ou seja, é relevante o pedido dele de sanção ao Brasil como notícia mesmo, porque é um risco que o Brasil corre. Agora você tem um agente anti-Brasil dentro dos Estados Unidos. O mesmo, olha só como que é a estratégia fascista, é aquele aponte nos outros o que você mesmo faz. O Bolsonaro apontava no Lula, na Dilma e no PT, dizendo, vocês estão manchando a imagem do Brasil no exterior, porque denunciavam que estavam destruindo a Amazônia, que estavam cometendo genocídio com o povo Yanomami, estavam denunciando os crimes todos do Bolsonaro mundo afora, e para ele isso significava que estavam trabalhando contra o Brasil. Não, estavam apenas denunciando os crimes cometidos pelo desgoverno criminoso dele.
Agora, trabalhar contra o Brasil é você pedir sanção contra o seu próprio país. E inventar um motivo qualquer. Pior, um motivo que é uma coisa que o próprio governo Bolsonaro fez. Eu queria ver se o Bolsonaro voltasse no tempo para 4 anos atrás, 3 anos e 9 meses atrás, junho de 2019, se ele diria, olha, Estados Unidos, imponham sanção aqui que eu aceitei os navios iranianos, hein? Não. Eu vou falar, como não aceitaram a sanção naquela época, provavelmente 99% de chance, também não vai ter sanção nenhuma agora. O Brasil é um país soberano e não tinha os navios iranianos podem ser inimigos dos Estados Unidos, mas não tinha sanção para esses navios, uma proibição internacional para esses navios atracarem no Brasil ou em qualquer outro país. Tinha apenas a recomendação e o pedido dos norte-americanos, porque eles adoram meter o dedinho. Vamos lembrar, tem frase do Joe Biden, olha, eu lembro que eu mostrei essa frase aqui, eu tentei achar de novo, eu mostrei essa frase aqui no ano passado, logo que começou o conflito lá na Ucrânia, eu mostrei essa frase aqui. O Joe Biden falando, a América Latina é sim o nosso quintal. Eles usam uma palavra em inglês que se chama backyard. Se você já assistiu filmes ou séries americanas, você deve saber que muitas casas norte-americanas eles têm um jardim nos fundos da casa, um quintalzinho. Ali onde ficam os cachorros, as crianças brincando. Esse se chama em inglês de backyard. E aí o Joe Biden fala, a América Latina é o nosso backyard. Para ele, para o Joe Biden, nós somos o quintal deles. Essa é a visão do Joe Biden, do presidente dos Estados Unidos. E olha, tinha lá o Trump nazi-fascista, o Joe Biden pode não ser assim nazi-fascista nesse nível, mas a visão dele é extremamente imperialista. Assim, eu controlo e vocês têm que fazer o que eu mando, porque você é o quintal, a casa grande é a minha. A mansão é minha, você é só o quintal, América Latina. A mansão sou eu. É isso. Essa é a política norte-americana. Fez com Cuba, fez com a Venezuela, agora tem ponto... Eu, Thiago, tenho zero a favor do governo iraniano, da ditadura iraniana. É um país horrível hoje, é um lixo de país hoje. Engraçado, mas vamos lembrar a história, né? Quando você estuda como é que o Irã se tornou esse lixo de país, Estados Unidos. O Irã era um país livre, assim como o Afeganistão. O Afeganistão, você pega fotos dos anos 70 no Afeganistão, as meninas sujas de mini saia. Era um país muito mais progressista do que o Brasil era. Muito mais, mas estava muito na frente do Brasil em progressismo, em feminismo e em pautas sociais. Aí os Estados Unidos falaram, não, vocês estão flertando com o comunismo, vamos levar a democracia para aí. Pronto, aí a democracia, Talibã e uma ditadura no Irã. Hoje, os 3 piores países do mundo para uma mulher nascer, ou para uma mulher morar, para uma mulher estar, são Arábia Saudita, esse você pode... Se chegar na história, tem o dedinho norte-americano, mas você pode falar, os ditadores estão lá há muitas gerações, Irã e Afeganistão. Sendo que 2 dos 3 aí, você tem o dedo direto dos Estados Unidos, e eu falo dedo direto nos últimos 10, 15 anos, não é assim, você não tem que ir lá nos anos 70, não. Os últimos 10, 15 anos, foi a guerra no Afeganistão que tirou, o Talibã tinha algum poder lá, mas tinha governo, depois passou a ter governo e democracia lá, o Joe Biden, a primeira coisa que ele fez foi tirar o exército norte-americano do Talibã, do Afeganistão, e o Talibã começou a mandar lá. E aí mulher não pode estudar. Não só mulher, meninas, você tem uma filha de 7 anos, ela não pode ir na escola, não pode se alfabetizar. Esse é o governo do Talibã que foi colocado lá pelo Biden, viu? Pelo Joe Biden. Aí o Biden tirou as tropas do Afeganistão, que não custava quase nada para ele, mas ele mandou $1 trilhão lá para financiar a guerra Rússia e Ucrânia. Eu fico, pô, que coisa. Lá para a guerra Rússia e Ucrânia mandou $1 trilhão. Para a liberdade do Afeganistão, que era 100 vezes, 1000 vezes mais barato, aí você não manda nada, você deixa o Talibã. Nunca foi por liberdade, sempre foi pelos interesses geopolíticos. E aí você tem alguém que está com interesse geopolítico completamente contra o Brasil agora, jogando contra, que é o Bolsonaro. Criminoso que o Bolsonaro fez, é por isso que eu falo, tem que ser enjaulado quanto antes. Eu vejo gente da esquerda falando, esquece o Bolsonaro, deixa ele por aí livre mesmo. Não, esse cara é extremamente nocivo para o Brasil. Ele é um perigo para o Brasil. Bolsonaro solta um perigo para a economia do Brasil e para o nosso país. Então tem que ser preso o quanto antes. Espero aí que a Polícia Federal, eu sei que estão fazendo isso, mas eu espero que seja um quanto antes, que eles comecem a acelerar mais as investigações contra o Bolsonaro para chegar direto no chefão dos crimes, para que seja enjaulado quanto antes. E vamos ver aí se os Estados Unidos vão permitir que o bandido continue nos Estados Unidos, um cara que organizou ato terrorista em solo americano, que ele continue livre lá. Vamos ver se será permitido isso aí.
Sobre o evento nazista que o Bolsonaro foi, olha só, esse evento ele ficava num hotel que chama Hyatt, é uma rede de hotéis. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, em 2021, perceberam isso aqui, esse é o palco do evento, vou até deixar assim no celular, do evento que o Bolsonaro foi, vamos lá. Em 2021, perceberam o seguinte, tá vendo o palco aqui? Esse palco é um símbolo nazista, tá vendo aqui, ó? É este símbolo nazista aqui, ó, tá até aqui num soldado. Você pega esse símbolo, você pega o palco, eu vou até deixar assim agora para você ver, ó, é o mesmo símbolo. O mesmo símbolo aqui. Aí tem aqui, ó, símbolos nazistas. Um deles é o palco. Aí o Hyatt, o hotel, Rede Hotels falou, ó, eu não vou mais sediar esse evento por conta disso. Então eles tiveram que mudar o palco, agora o palco é um palco normal. Deve ter alguma coisinha nazista em algum lugar, porque eles sempre colocam um apito de cachorro ali, alguma coisa que os nazistas reconhecem e que a gente que não tem os olhos, mesmo com o olho treinado, a gente não sabe, porque eles sempre inventam símbolos novos. Tá, mas agora é no Hotel Hilton, mudaram, o Hyatt não aceitou mais, é no Hotel Hilton e, a princípio, não tem mais esses símbolos nazistas. A princípio, não sabemos, mas todos que vão lá são nazistas. Bolsonaro, Trump, Ted Cruz e outros lá. Ó, eu peço sua inscrição no canal, a gente tem que continuar lutando contra esses malditos, infelizmente ainda não estão enjaulados. Falou!